Olá, meus queridos alunos do Verbo Preparatório para a OAB, da empresa Verbo. Você está aqui junto conosco lutando pela sua aprovação para se tornar muito em breve advogado, advogada. Seja muito bem-vindo. Nós vamos aqui resolver as questões da última prova, do último exame de ordem. E eu convido a todos para que resolvemos aí todos juntos, então, as questõezinhas, tá bem? Possamos resolvê-las. Primeiro, um comentário pessoal. Acredito que você também, como examinando, né, naquele momento em que se depara com a prova, uma prova não padrão FGV, nós vamos comentar isso ao longo das questões. Muitas disciplinas aí fugiram à regra e o direito da criança e do adolescente não foi diferente. E infelizmente nós tivemos também assertivas que não contemplaram aqueles temas prediletos pela FGV nos últimos exames. Então, quando nós trabalhamos ali a relação das questões mais pedidas, né, você pode observar o ato infracional, as medidas protetivas, também a questão de procedimentos, recursos, mais a ver com a sua atuação prática como advogado muito em breve. Porém, esse exame também aqui no direito da criança e do adolescente foge então a essa regra e cobra aí artigos levando você a uma decoreba de lei, como a gente vai observar, né? Uma literalidade do estatuto e artigos que, claro, você precisaria conhecer. O capítulo do Conselho Tutelar cai muito, mas não ligados diretamente à sua atuação prática, né? Então é uma crítica pessoal. Também fiquei descontente com o exame de ordem, certo? Só para passar minha impressão para vocês e dizer que tudo bem se você não logrou êxito, se você não gabaritou as duas questões, sinta-se abraçado e acolhido por essa prof, porque de fato o exame de ordem nos pregou uma peça. A FGV, né, não é por menos que estamos aí falando em avaliação de outras possíveis bancas para o exame, né? Então eu convido vocês agora para virem junto comigo aqui para as questões. Nós vamos discutir cada uma das alternativas e vamos buscar então aqueles que forem os melhores resultados para você. Vamos grifando ali cada um dos artigos, cada uma das disposições para trazer para você um olhar direcionado para cada uma das assertivas e aquilo que ela tem de errado, certo? Passando ao final o gabarito. Os gabaritos também vão estar aí no material de vocês, você vai encontrar nas anotações, e aqui nós vamos pontuar então os artigos e os incisos referentes a cada uma das questões, tá bem? Então vamos lá. A primeira questão, pessoal, no que diz respeito ao direito da criança e do adolescente, que você vai encontrar trazendo então a proteção da estrutura familiar da criança e do adolescente e o fomento ao convívio familiar, então a convivência familiar e comunitária, o convívio familiar, e em condições salutares a pessoa em desenvolvimento. Lembra do princípio da proteção integral, o respeito à condição de pessoa em peculiar estágio de desenvolvimento, né? Fizeram com que o legislador, na concepção do estatuto, previsse medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis em casos de problemas familiares envolvendo crianças e adolescentes. Muito bem. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. As medidas de inclusão em programa oficial e comunitário, primeira medida, de auxílio, de orientação, de tratamento para alcoólatras e toxicômanos, outras medidas, está vendo? Ou ainda o encaminhamento para tratamento psicológico ou psiquiátrico, outra medida. Podem ser aplicadas direta e autonomamente pelo Conselho Tutelar. Pessoal, aqui, infelizmente, questão decoreba pura dos artigos. Já quero passar para você, no nosso próximo slide, a necessidade de você estudar e decorar, infelizmente, o artigo 129. Olha só. Como você precisaria ter estudado, né? E daqui para frente também sistematizando o seu estudo. As medidas pertinentes aos pais e responsáveis vêm dentro então do nosso título 4, tudo bem? Observem, pessoal, que o artigo 129 ele estabelece dois grandes grupos. Até a prof já colocou aqui para vocês, ó, um colchetezinho, né?
Esse primeiro grupo, dos incisos 1 até o 7, você vai encontrar medidas que podem ser aplicadas pelos conselheiros tutelares. Tudo bem? A letra ficou horrível, né? Mas a intenção foi boa. Enquanto que os 3 últimos incisos serão aplicados pela autoridade judiciária, como o nosso ECA chama o juiz, de acordo com a competência do Juizado da Infância e Juventude, né, do JIJ. Tudo bem, gente? Então, quando nós temos, infelizmente, uma questão como a primeira questão de direito da criança e adolescente, você precisaria lembrar das 3 exceções. Como eu vou lembrar dessas 3 exceções, prof? Observem aqui: perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. O que você tem em comum, pessoal? Modificação na estrutura. Modifica-se a família, o instituto familiar. A estrutura, seja quando já houve, né, a concessão da guarda, está o menor sob tutela, ou já tem havido suspensão ou destituição do poder familiar da FN. Então, seja FN, ou seja FN, ou seja família substituta, pessoal, aqui nessas 3 circunstâncias nós temos a necessidade da atuação da autoridade judiciária, porque nós vamos modificar a relação daquela criança com o seu grupo familiar, daquele adolescente com o seu grupo familiar. Enquanto que nas demais medidas aplicáveis aos pais ou responsável, você vai visualizar como, por exemplo, né, o encaminhamento a um programa oficial ou um programa comunitário. Você vai buscar ali o reestabelecimento dos vínculos familiares e não o rompimento. Então, toda vez que nós tivermos, pensa aqui comigo, toda vez que nós tivermos situação narrando rompimento, suspensão temporária dos vínculos familiares da criança, do adolescente com a sua FN ou com a sua família substituta, nós temos necessariamente a atuação da autoridade judiciária, beleza? Diferentemente das circunstâncias narradas também pelo 129, que falam em medidas para reestabelecer, reestruturar os vínculos daquela família natural, daquela família substituta. Tudo bem? Então, o nosso gabarito, vamos voltar para a questão. O nosso gabarito, pessoal, será na alternativa prevista, né, aqui, pela questão 1, a alternativa A, com base justamente nas hipóteses narradas, então, pelo artigo 129, porque compreende a literalidade do artigo. As demais assertivas, você vai observar que elas se contradizem, né? As medidas de encaminhamento a cursos e programas de orientação e de matricular obrigatoriamente o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência, o seu aproveitamento escolar, somente podem ser aplicadas pela autoridade judiciária? Não, essas são competências do Conselho Tutelar. As medidas de encaminhamento a serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio e proteção da família e a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado não podem ser aplicadas diretamente pelo Conselho. Pessoal, um misto, né, também de atribuições do Conselho aqui e atribuições com observância à proteção integral. E a letra D também, as medidas de encaminhamento ao tratamento psiquiátrico, a perda da guarda, a modificação da estrutura familiar, né? Mudança, diferença, mudança na estrutura familiar. Então, eu tenho a atuação da autoridade judiciária como regra, tá? Que é um misto, né, daquilo que é competência do Conselho e daquilo que é competência da autoridade judiciária. Certo? Então, literalidade do artigo 129, gabarito letra A. Infelizmente, questão de decoreba mesmo. Na sequência, pessoal, vamos então para a questão de número 2. Questão de número 2 vai nos pedir... Aliás, deixa eu fazer só mais uma ressalva com vocês.
O artigo 136, pessoal, é quem estabelece que o conselheiro, o conselheiro tutelar poderá aplicar as medidas previstas no 129, do inciso 1 até o inciso 7, tá bem? Então, há uma previsão também taxativa no próprio artigo 136, autorizando os conselheiros a aplicarem tais medidas. Ok, minha gente? E aí as medidas são mencionadas ao longo do 129. Show de bola? Bom, próxima questãozinha, então, que nós vamos ter. Questãozinha número 2 vai falar o seguinte. Augusto, que atua como promotor de justiça, então Augusto é promotor de justiça, com atribuição na área da Justiça da Infância e Juventude, no município Sigma, é casado com a filha de Isabela. Então aqui, minha gente, já vamos colocar o seguinte, ó. Augusto, ele é casado com a filha de Isabela, tudo bem? É casado, certo? Não se fala em rompimento, observem esse vínculo, ó. Então, a constância do casamento, tudo bem? Não há rompimento desse vínculo, ele não é divorciado, tudo bem? Com a filha de Isabela. E aí a questão narrativa vai trazer o vínculo, observem aqui. Ainda, questãozinha vai trazer pra gente o vínculo estabelecido. A questão vai trazer pra gente o vínculo estabelecido entre o Augusto e o Ramiro. Então, ele atua como promotor na cidade de Sigma e é casado com a filha de Isabela, cujo outro filho, Ramiro, pretende se candidatar a conselheiro tutelar dentro do mesmo município. Então, essa relação do Augusto com o Ramiro, a gente tem aqui a relação de cunhadio, tudo bem? O que acontece, pessoal, nessa relação? Existe ou não existe impedimento? É essa a pergunta que não quer calar. Então, vamos aqui de volta, né? Augusto é casado com a filha de Isabela, portanto, ele é de Ramiro cunhado, tudo bem? E Ramiro, pessoal, pretende ser conselheiro no mesmo município em que Augusto, idêntico município, em que Augusto é promotor. Certo? E aí, existe ou não existe impedimento? Primeira circunstância que você precisaria lembrar que durante a relação do casamento, então na constância do casamento, onde há relação de cunhadio, existe impedimento. E aí nós vamos extraindo as informações, né, correlatas a essa questão aqui na assertiva. Ó. A letra A diz o seguinte: o impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã. Se extingue, né, gente? A lei vai falar taxativamente que é durante o casamento. Então, na constância, na relação de cunhadio, tá bom? Artigo, nós já vamos ler a literalidade dele logo mais. O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal. São cunhados. Configura impedimento? Configura. Para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro no município da comarca em que Augusto atua. Então, sim, durante a relação e na mesma comarca, existe a situação de impedimento. Portanto, a letra B era o nosso gabarito. Os dois requisitos, né? Mesmo município, mesma comarca, durante a relação de cunhadio, ou seja, do casamento ainda vigente, o contrato, né? Gabarito a letra B. A letra C fala: a situação não impede que Ramiro sirva na função de conselheiro. Impede, né? Existe impedimento.
E a letra D, a situação não impede que Ramiro atue na função de conselheiro, porque o ECA veda apenas parentes consanguíneos. Então vamos observar agora a literalidade, convidar você aqui para ir junto comigo para o artigo. Artigo 140, os elementos do impedimento, pessoal, então, impedidos de servir no mesmo conselho e trazida também a hipótese, né, dos parentes por afinidade. Então, o cunhadio, durante o cunhadio, então a questão da mantença do vínculo, e o parágrafo único traz mais alguns requisitos, fala do representante do MP e da autoridade judiciária. No nosso caso aqui, o Augusto ele é promotor de justiça, né? Então, o Augusto é promotor, portanto, enquadra-se nessa circunstância. Também a relação aqui na atuação dele, né, no juizado, e em exercício na comarca. Nesse caso aqui, do Augusto, né? Então, pode ser na comarca, no foro, ou foro regional ou distrital, todas as hipóteses, né, levam ao impedimento. Mas no caso do Augusto, ele, o Ramiro, né, impedimento por se tratar do mesmo município, portanto, na mesma comarca. O que você vai precisar lembrar como requisito central? Os impedidos, autoridade judiciária e representante do MP, certo? A questão, pessoal, da mantença do vínculo contratual do casamento, então durante o cunhadio, e quando nós estamos tratando aqui, ó, da mesma comarca, foro, ou mesmo idem, né, comarca, ou idem foro, tudo bem? Nessas três circunstâncias, nós vamos ter configurado, então, hipótese de impedimento da atuação dos conselheiros tutelares junto, né, desses outros profissionais, autoridade judiciária ou ainda representantes do Ministério Público. Questãozinha não esperada, acredito que vários colegas também comungam dessa minha opinião. Temos como grande incidência, já falei para vocês, o capítulo do Conselho Tutelar, eu sempre friso em aula, especialmente o 136 da competência dos conselheiros, porque por vezes as bancas realmente restam um pouquinho preguiçosas em elaborar questões interpretativas, vão lá e copiam e colam, né? Até porque essa questão central de discussão de competências é algo que cai muito. Porém, o 140 em específico, quando fala da autoridade judiciária, representantes do MP como impedidos, não era uma questão esperada, né? Uma literalidade, a cópia e a cola, ok? Então, infelizmente, pegou aí os que buscavam questões interpretativas como eu, né? Nos pegou de surpresa, infelizmente. Mas tenho para dizer para vocês que medidas de proteção, medidas aplicáveis aos pais irresponsáveis, todas elas trabalhadas nas nossas aulas, aulas de revisão, dicas de revisão, também enalteço sempre com vocês que estudem o capítulo do Conselho Tutelar. Não esperava esse 140 xarope aqui, esperava o 136, mas ele caiu, né? Indiretamente ele caiu porque nós tivemos aí a questão falando sobre as atribuições dos conselheiros e a atuação no tocante às implicações também a medidas referentes, né, de coerção e condução de condutas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Então falamos indiretamente sobre as funções dos conselheiros e aí, com relação à primeira questão, até me dei satisfeita, até fiquei feliz, tá bom? Convido a todos vocês também para acompanharem junto conosco aqui os nossos cursos. Me coloco à disposição sempre, pessoal, para eventuais dúvidas. Agradeço a todos vocês pela confiança e pela companhia e desejo toda a sorte, então, no próximo exame, que todos nós tenhamos sorte no próximo exame. Eu tenho certeza que preparação você já tem, né? Então, que venham questões boas para que nós possamos enfrentar. Certo, meu povo? Então, muito obrigada, um abraço, um beijo e até a próxima oportunidade.